Meu povo, segura essa. Depois de mais de 2 anos de destruição, bombardeios, lágrimas e sangue, eu disse parece, que a guerra em Gaza está perto do fim. E é do jeitinho que político fala. Vamos resolver isso, que a gente já sabe que vem novela por aí. No dia em que o massacre completou 2 anos, Israel e Hamas voltaram a conversar. Ou melhor, a negociar indiretamente no Egito, com os Estados Unidos tentando empurrar um acordo de cessar-fogo para cima dos dois lados. E detalhe, meus amigos, o plano é americano e foi desenhado pelo tio Trump. Sim, ele mesmo, o cabelo mais comentado da política mundial. E sabe o que está em jogo? Além de território e poder, a reconstrução de Gaza, a segurança de Israel, a criação ou não de um Estado palestino e, claro, milhões de vidas civis que estão no meio dessa bagunça toda. Mas será que dessa vez o trem vai andar? Ou é só mais um capítulo da novela infinita chamada Paz no Oriente Médio? Hoje a prosa vai ser pesada, direta e sem passar pano pra ninguém. Bora entender o que tá rolando? Editor, solta a vinheta. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar no tempo. Não muito, viu? Só uns 2 aninhos atrás, lá em outubro de 2023, o mundo ficou em choque com os ataques terroristas do Hamas, que mataram cerca de 1.200 israelenses. Foi o estopim para mais uma guerra no Oriente Médio. E de lá para cá, meu consagrado, foi um festival de bombas, destruição e sofrimento. Israel respondeu com força máxima, lançou operações militares pesadíssimas e iniciou uma ofensiva prolongada contra a faixa de Gaza. E o resultado? Mais de 67 mil palestinos mortos, segundo os dados atualizados, milhares de prédios reduzidos a escombros e milhões de pessoas deslocadas, vivendo hoje em condições humanitárias que nem cabem na palavra precárias. É hospital sem energia, é criança dormindo no chão, é família sem saber onde está o próximo copo d'água. E enquanto isso, os governos de Israel e Hamas ficaram como aquele casal que briga gritando no meio da rua. Ninguém quer ceder, mas os dois sabem que no fim vão ter que conversar. E é aí que entra o tio Sam, mais precisamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele desenhou um projeto de cessar-fogo e agora voltou à mesa. Esse plano tem um objetivo bonito no papel: encerrar a guerra o quanto antes e instalar um novo governo em Gaza. Mas, meu povo, se a política fosse só no papel, o Brasil já seria Suíça. Vamos aos pontos do tal plano do Trump. Cessar fogo permanentemente, ou seja, parar de vez com os bombardeios e tiros. Retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. Reconstrução sob liderança palestina, com apoio internacional. Retorno dos palestinos deslocados às suas casas. Entrada irrestrita da ajuda humanitária, acordo de troca de prisioneiros, reféns israelenses por presos palestinos. Parece razoável, né? Mas a política internacional nunca é tão simples assim. Do outro lado da mesa, Israel também tem suas exigências. E não são poucas não, viu? Desarmamento total do Hamas e libertação dos 48 reféns que ainda estão em cativeiros. E a garantia de segurança antes de tirar o pé de Gaza. E para piorar, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu até aprovou o plano de Trump, mas com um porém do tamanho de um muro. Ele rejeita a criação de um Estado palestino. Sim, o plano deixa essa parte de fora do propósito. Como quem diz, vamos conversar sobre isso depois. Agora vamos resolver o problema mais sério. Só que esse depois, meu rei, pode durar mais de 50 anos. É tipo aquele amigo que diz, na semana que vem a gente marca alguma coisa aqui em casa, beleza? E nunca marca nada. Para tentar fazer esse barril de pólvora não explodir de vez, as conversas estão acontecendo no Egito, com os americanos de um lado, israelenses do outro e Hamas do outro lado. Mas sem se olhar no cara a cara, porque as negociações são indiretas. O Egito virou aquele primo que segura o rolo da família. Calma, gente, vamos conversar. Fontes diplomáticas dizem que os avanços existem, mas todo mundo está pisando em ovos por ali. Porque qualquer palavra errada pode jogar tudo para o alto. Enquanto rola esse bate-papo internacional, as bombas continuam caindo em Gaza. Israel chama as operações de cirúrgicas. Mas convenhamos, meu povo, cirurgia que mata milhões de civis não tem bisturi não. Tem é míssil. Agora, bora falar da reação do resto do mundo, porque ninguém está assistindo isso de camarote. Os Estados Unidos estão no meio do rolo. Afinal, o plano é deles, né? A União Europeia está pressionando por uma solução de 2 estados,
Ou seja, Israel e Palestina vivendo lado a lado. A ONU está gritando por ajuda humanitária e cessar-fogo urgente. E o Egito, como já falei, virou mediador oficial da treta. Já o Irã está quieto? Que nada, está dando apoio por trás para o Hamas. É isso, meu consagrado. Deixa os israelenses com os nervos à flor da pele. E cada um desses atores tem seus próprios interesses. Os Estados Unidos querem encerrar o conflito sem parecer que cederam demais. E a União Europeia quer evitar uma crise humanitária ainda maior. A ONU quer paz, mas não tem poder para botar ordem nessa briga. O Egito quer estabilidade regional. E o Irã quer enfraquecer Israel. Simples assim. É tipo um jogo de truco. Cada um blefa. Cada um quer ganhar do seu oponente. E ninguém confia em ninguém. Enquanto os grandões brigam por território, poder e influência, quem paga a conta é o povo. A faixa de Gaza virou um cenário de guerra digno de filme de pós-apocalíptico. Hospitais destruídos, falta de água e energia, crianças sem escola, famílias inteiras morando em ruínas. Mais de 67 mil palestinos morreram. E esse número não para de subir. Milhares de corpos seguem soterrados, desaparecidos e milhões de pessoas foram forçadas a fugir de casa. A ajuda humanitária que deveria estar chegando está sendo bloqueada ou limitada. E organizações internacionais estão de cabelo em pé, tentando entrar com alimentos, remédios e suprimentos básicos. E ainda tem gente que pergunta, mas por que esse conflito é tão difícil de resolver? Meu amigo, porque não é só política. É território, é religião, é entidade, é ferida aberta há mais de 70 anos. Um dos grandes nós dessa história é a criação ou não de um Estado palestino. O Hamas diz, sem Estado, sem acordo. Israel responde, com Hamas armado, sem Estado. E no meio disso, a comunidade internacional tenta fazer malabarismo com as tochas acesas. Netanyahu não quer reconhecer um Estado palestino agora. Ele diz que isso colocaria Israel em risco e insiste no desarmamento total de Hamas antes de qualquer conversa sobre soberania. Só que do outro lado, os palestinos veem isso como mais uma tentativa de empurrar a independência para debaixo do tapete. E quando você empurra um problema desse tamanho para debaixo do tapete, ele não desaparece não, ele vira uma montanha no meio da sala. Se tem uma coisa que o Oriente Médio sabe bem, é que cessar fogo nunca vem sozinho. Ele precisa de mediador forte, com poder político e grana no bolso. O Egito está jogando pesado, fazendo ponte entre os dois lados. Os Estados Unidos querem carimbar a paz com a assinatura dos dois, de preferência com a bandeira americana tremulando ao fundo. A ONU está tentando coordenar a ajuda humanitária, mas com pouquíssimo poder real. E quem está observando tudo isso com atenção redobrada é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eles sabem que se o acordo fracassar, a escalada pode piorar ainda mais. E aí, meu povo, a coisa deixa de ser Israel e Hamas e vira a região inteira pegando fogo. Nos bastidores, o clima é de desconfiança total. Israel exige garantias duras, Hamas quer concessões imediatas e os americanos tentam costurar um acordo que agrade aos dois lados, ou pelo menos que não exploda no colo deles. Fontes diplomáticas dizem que o Hamas aceita o plano americano, em linhas gerais, mas quer prazos e garantias reais. Israel aceita negociar, mas quer ver armas sendo entregues antes de qualquer retirada. Os Estados Unidos estão tentando colocar cláusulas de segurança e monitoramento internacional. E tem um detalhe curioso. O plano evita falar diretamente sobre o Estado palestino. Isso é estratégico. Trump deixou a lacuna de propósito para poder negociar isso separadamente. É tipo vender um carro sem falar do motor. Assina aqui, depois a gente fala dos detalhes. Quem aí já caiu em contrato de internet? Sabe bem como é isso, né? E claro, existe risco de tudo isso ir para o ralo, porque esse não é o primeiro cessar-fogo proposto. E historicamente, muitos deles desabaram antes mesmo de sair do papel. Se o Hamas sentir que está abrindo mão demais, pode abandonar as negociações. Se Israel achar que não tem segurança suficiente, pode intensificar os ataques. E se os Estados Unidos não conseguirem equilibrar os pratos, o plano Trump pode virar mais um documento bonito e engavetado. E aí, meu consagrado, o Oriente Médio mergulha em mais anos de guerra, sanções e sofrimento civil. Não é jogo de xadrez, é roleta russa. Vamos imaginar que o plano foi aprovado. O que vem depois? Retirada gradual das tropas israelenses, entrada massiva de ajuda humanitária e empresas de reconstrução, um governo palestino de transição, possivelmente sob supervisão internacional. Pressão internacional por uma solução de dois estados, uma tentativa de estabilizar a região.
pelo menos temporariamente. Agora, se o plano fracassar, mais bombardeios, mais mortes civis, mais radicalização dos dois lados e mais tensões geopolítica global. E convenhamos, ninguém aguenta mais isso. Nem a população de Gaza, nem a comunidade internacional que está vendo a crise se alastrar como incêndio em mato seco. E por que Gaza é tão disputada? Porque é estratégico demais. Fica no coração do Oriente Médio. É uma porta de entrada para o Mediterrâneo. E tem um peso simbólico gigantesco para os dois povos. Para Israel, controlar Gaza significa segurança contra ataques do Hamas. Para os palestinos, significa libertação e identidade nacional. Por isso, cada pedacinho desse território vale mais que ouro. É como se fosse o anel do Senhor dos Anéis da política internacional. Todo mundo quer, mas ninguém consegue controlar sem entrar em guerra. A comunidade internacional está cada vez mais impaciente. A Organização das Nações Unidas cobra esse cessar-fogo e ajuda imediata. A União Europeia pressiona por negociações mais transparentes. Países árabes vizinhos temem que a guerra transborde suas fronteiras. E os Estados Unidos precisam mostrar força, principalmente com as eleições chegando no ano que vem. Cada ator internacional está empurrando na sua direção. E se alguém soltar a corda, todo mundo cai. Falando em reconstrução, Gaza hoje é um amontoado de ruínas. E reconstruir aquilo não é só levantar prédio não. É reconstruir vidas, identidade e confiança. Estima-se que serão necessários bilhões de dólares e anos de trabalhos para recuperar minimamente a infraestrutura básica. Água, energia, hospitais, escolas. Vários países já sinalizaram ajuda, desde que haja cessar-fogo real. Mas, como tudo nesse conflito, até a ajuda vira disputa política, tem país que só ajuda se tiver controle sobre onde vai o dinheiro. Tem grupo que não quer interferência externa. E no meio disso tudo, a população de Gaza continua sem um teto e sem um futuro claro. Politicamente, esse acordo pode reforçar a imagem dos Estados Unidos como mediador global, fortalecer Netanyahu internamente, dar ao Hamas um papel político maior e mudar a balança do poder no Oriente Médio. Mas também pode dividir ainda mais a política israelense, radicalizar setores palestinos contrários ao acordo e gerar novos focos de tensão com países como o Irã. É um jogo político de alto risco e cada movimento tem consequências. O mundo inteiro está de olho nesse acordo. Nações árabes observam com cautela. Países europeus querem estabilidade e os Estados Unidos querem encerrar a guerra antes que ele custe mais do que já custou. Se o cessar-fogo for assinado e respeitado, pode ser um marco histórico. Se fracassar, pode abrir portas para o pior conflito do Oriente Médio das últimas décadas. Meu povo, paz no Oriente Médio já virou quase lenda urbana. Todo mundo fala, mas ninguém vê. Enquanto líderes brincam de tabuleiro geopolítico, quem paga a conta são os civis, crianças, mulheres, famílias inteiras, que só querem viver em paz. Não existe solução mágica, mas existe responsabilidade. E quem tem poder precisa parar de brincar com pólvora perto de gente inocente. O cessar-fogo pode até vir, mas a paz verdadeira só vem quando parar de tratar vidas como números. E você, meu consagrado? Acredita que esse acordo vai sair do papel mesmo? Ou acha que é mais um teatrinho diplomático com final previsível? Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que o Hamas vai aceitar? Você acha que Israel vai recuar? Ou ninguém vai ceder? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para mais gente entender o que está por trás dessa treta toda. E se inscreve no nosso canal, Prosa Solta News, porque aqui a gente explica geopolítica sem enrolação, no jeitinho brasileiro. Eu sou Lindomar Cailto e essa foi mais uma prosa direta, reta, sem passar pano para ninguém. Até a próxima, meu povo, e que venha a paz. Fui!